Em 1965, um cientista inglês chamado Robert Hooke decidiu fazer um microscópio. Pode-se dizer que o microscópio é um tipo de equipamento que permite nós enxergarmos as coisas que não são visíveis a olho nu, de tão pequenos que elas são. Esse cientista, durante esse período, ele decidiu observar a casca, o tronco de uma árvore. Observando isso, ele notou uma característica muito interessante. Ele percebeu que esse tronco, essa casca, ele era formado por pequenos quadrinhos, pequenas células vazias. E então, em 1965, nós temos a descoberta do inglês Robert Hooke da menor unidade estrutural morfológica chamada de célula. Na videoaula de hoje, nós vamos falar a respeito desse grupo, desse pequena estrutura que constitui todos os seres vivos. Então, fica comigo até o final dessa aula para nós estudarmos a respeito das características das células. Eu sou o professor Luiz, como vocês já sabem, e hoje nós vamos falar a respeito dessa questão fundamental. Nós sabemos que os seres vivos, ou melhor, o planeta, ele é cheio de seres vivos. E uma das estruturas, na verdade, uma das formas de nós identificarmos os seres vivos é através de uma característica chamada de composição. E essa composição, todos os seres vivos, eles terão células. E essas células é sobre o que nós vamos falar. As células foram descobertas por Robert Hooke quando ele construiu um microscópio. Robert Hooke, ele estava observando e decidiu observar a casca de um tronco de uma árvore, de uma cortiça. Quando ele observou, ele notou vários quartinhos vazios. Essa descoberta, ele decidiu dar um nome para esses quartos de célula, que quer dizer células ou quartos, pequenos quartos vazios. Robert Hooke, ele não sabia que ele estava observando células mortas. E para quem não sabe, nós vamos ver, as células, principalmente vegetais, são formadas de uma estrutura chamada parede celular. Por isso que o interior dessa célula está vazio, porque ele está morto. E o que ele está vendo, na verdade, não é propriamente a célula, mas a parede celular que sobrou. Todos os seres vivos, desde os menores até os maiores, pessoal, são formados por células. Desde os grandes elefantes, as grandes árvores, até os pequenos insetos, que nós quase muitas vezes não enxergamos. Todos os seres vivos têm em comum que todos são formados por células. Nós temos um grupo de exceção, que são os vírus. Até hoje não se sabe. Os vírus eles não são formados por células. Então muitos cientistas ficam na discussão sobre o vírus ser ou não ser um ser vivo. Mas isso a gente vai discutir em outro momento. As células são divididas em dois grupos: as células procariontes e as células eucariontes. Vale pontuar, pessoal, que as células, os organismos, eles são formados por células, mas eles são pluris ou unicelular. O que eu quero dizer com isso? Unicelular é quando o organismo ele é composto de uma única célula. Já, por exemplo, pluricelular é quando o organismo ele é composto de várias células. E eles também são divididos em dois grupos as células. As células procariontes, que quer dizer primitivas, que vieram primeiro, e as células eucariontes, que nós vamos falar mais para frente. As células procariontes, elas são formadas de membrana plasmática, um DNA, que é um ácido nucleico, ela é formada por uma cápsula, pela parede celular, como nós já vimos antes, um mesossomo, os ribossomos, o citoplasma e o flagelo. Esse flagelo não é obrigatoriamente encontrado nas células procariontes, mas é uma característica que muitas vezes nós podemos observar. Cada uma dessas estruturas tem uma função específica. Por exemplo, o flagelo, ele tem a função de movimentação. Já o citoplasma, ele é o citosol, é um meio aquoso onde todas as coisas que vão acontecendo dentro da célula, tá? Ela fica entre o núcleo até a parede celular e aqui vão acontecendo dentro do citoplasma as reações químicas de dentro da célula.
Nós teremos também os ribossomos. Os ribossomos são responsáveis pela produção de energia, nesse caso aqui, pela respiração celular. Nós também teremos os mesossomos, a parede celular, pessoal, muito importante, nós vamos ver também nas células vegetais. A parede celular é uma estrutura que protege as bactérias, a célula. E ele também tem, antes da parede celular, a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura que ela realiza vários processos. Um desses processos é a entrada, ela que vai fazer a seleção da entrada e saída de substâncias de dentro da célula. Ela é que decide, né, o que vai entrar e o que vai sair. E nós temos também o DNA, material genético ou nucleóide. O DNA, pessoal, ele também é encontrado em RNA. O que eu quero falar? O que é esse DNA aqui? Esse DNA ele é muito importante, porque ele é o comandante, pode-se dizer, o chefe de toda essa equipe que está aqui dentro das células. O DNA é a informação presente na célula que vai dizer o que ela precisa fazer. Ou seja, o DNA ele é fundamental para a preservação. E o DNA, além disso, ele é passado de geração em geração. Significa que quando essa célula for se reproduzir, gerar algum tipo de filhote, o que vai acontecer? O DNA dela vai passar adiante. Então, essa estrutura é uma célula procarionte. Por que a gente fala de célula procarionte? Porque ela veio primeiro, pessoal. Ela é uma estrutura fundamental. A célula procarionte ela é formada por essas diferentes estruturas que nós vamos falando um pouquinho mais para frente. E nós vamos ter um outro tipo de célula chamada de célula eucarionte. As células eucariontes, tá, que são células verdadeiras, é o que compõe o nosso corpo. Para que vocês tenham certa noção, o nosso corpo ele é constituído de 65 trilhões, pessoal. 65 trilhões, não bilhões, trilhões de células. E essas células têm dois grupos. Tem as células animais e as células vegetais. Cada uma dessas estruturas presentes nessas células tem uma função específica. E essas funções são fundamentais para a preservação e a sobrevivência de cada uma dessas células. Cada uma dessas estruturas tem uma função especial. E notem uma coisa, pessoal: existem estruturas que estão presentes nas células vegetais, que não estão nas células animais, e vice-versa. Tem algumas estruturas que estão presentes na célula animal, no entanto, não estão presentes na célula vegetal. Vale pontuar a respeito de características fundamentais. Tá? O que cada uma dessas células tem? De forma geral, eu vou falar primeiro das coisas que elas têm em comum. Tá? Vamos começar falando a respeito do núcleo. Essa partezinha aqui. Diferente das células procariontes, as células eucariontes, antes as células procariontes, elas têm o DNA delas envolto no citoplasma. Significa o quê? Elas estão perdidonas, estão dispersas aqui. Ela fica circulando. Já nas células eucariontes, existe um núcleo, que é um envoltório que vai resguardar dentro dela o material genético. Lembra que eu falei? O material genético é o DNA. O que o DNA faz? É o chefe que manda o que cada uma dessas células deve fazer. Ou seja, tanto a célula vegetal quanto a animal vai ter um núcleo. Beleza, pessoal? Outra característica que elas vão ter, que também são muito importantes, elas vão ter organelas mais complexas do que antes, do que a célula procarionte. Por exemplo, nós temos a mitocôndria, que também está por aqui. Nós vamos ter os lisossomos, que também estão presentes aqui. Nós vamos ter aqui o complexo de Golgi, que também nós temos aqui presentes o complexo de Golgi, ambas as células. E nós temos o retículo endoplasmático. Nós teremos o retículo endoplasmático rugoso
e nós teremos o liso. Mas vamos falar de forma geral sobre essas características que são fundamentais para nós entendermos, tá bom? Pessoal, para que vocês possam entender de forma geral, nós precisamos compreender as funções de cada uma delas. Então, peguem seus lápis e canetas e anotem, porque são muitas as funções de cada uma dessas. Vamos começar a falar um pouquinho a respeito dos lisossomos, tá? Que é essa estruturinha aqui, presente nesse local. O lisossomo, pessoal, são pequenas bolsas que se desprendem do complexo Golgi ou Golgiense. E os lisossomos, eles são enzimas digestivas, eles contêm enzimas digestivas. Ou seja, eles são responsáveis pela digestão intracelular. O que entrar aqui, que for um nutriente, quem vai digerir vai ser o lisossomo. Beleza, então? Outra estrutura muito importante que vocês só vão encontrar aqui nas células animais é o centríolo, que são esse grupinho aqui, que tem um formatinho bem padrão geométrico. Tá? Os centríolos, pessoal, eles vão auxiliar na divisão celular, que é um processo no qual as células vão se reproduzir. Eles estão na maioria das células eucariontes, com exceção, como eu disse para vocês, das células vegetais, dos fungos e das plantas. Por isso, eles vão auxiliar nesse processo de reprodução, divisão celular. Outra estrutura também muito importante são os ribossomos. Os ribossomos, pessoal, estão aqui, são, como nós já vimos antes, estão presentes tanto nas células eucariontes, quanto também estão presentes nas células procariontes. O que o ribossomo ele é responsável? O ribossomo, pessoal, são estruturas que auxiliam na participação das proteínas das células. Eles vão estar sempre perdidões ali, vão estar dispersos pelo citoplasma, tanto nas células eucariontes como nas procariontes. Então, lembrem-se, ribossomos, eles participam da produção de proteínas de dentro da célula, ok? Outra estrutura também muito, mas muito importante, pessoal, as mitocôndrias. As mitocôndrias, aqui, essa verdinha aqui, as mitocôndrias, elas produzem energia. O que elas vão fazer? Elas vão utilizar açúcar na presença de oxigênio e vão realizar a respiração celular. As mitocôndrias, elas não prestem muita atenção nisso que eu vou falar para vocês. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela produção de energia e geralmente, dependendo da célula, de qual parte do corpo ou de qual animal, ele vai ter mais ou menos mitocôndrias. Por exemplo, no nosso tecido muscular, as mitocôndrias, elas são muito importantes porque vai ter muita mitocôndria no nosso tecido muscular. E o que acontece? Porque precisa de muita energia. A gente sempre está movimentando os nossos músculos. E por causa disso, vai precisar de muita energia. Por isso, muitas mitocôndrias. O guepardo, que é o animal mais rápido, ele tem a explosão mais rápida, no caso, ele corre muito rápido. Ele tem muitas mitocôndrias dentro das células dele. Porque ele precisa de muita energia para dar a disparada quando ele vai fazer a caça dele. Isso é muito importante nós entendermos, ou seja, cada célula tem uma quantidade diferente de mitocôndrias de acordo com a quantidade de energia que ela vai precisar. Vale ressaltar que a mitocôndria, pessoal, tem um DNA próprio também, mas isso nós vamos falar hoje. Nós também vamos ter o retículo endoplasmático aqui. O retículo endoplasmático, ele é uma estrutura encontrada tanto nas células vegetais quanto nas animais, e ele consiste numa rede de tubos membranosos, na qual vai acontecer a produção de muitas substâncias, como o colesterol e também as proteínas. Então ele é muito importante, o retículo endoplasmático, porque ele vai também, pode acontecer de que os ribossomos que eu havia dito para vocês, eles venham se juntar ao retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático ele vai auxiliar nesse processo de produção das substâncias. Nós vamos ter, e por fim, não menos importante, nós vamos ter o complexo golgiense, aqui, ó, complexo de Golgi, essa estrutura aqui. A gente vai ter ela também aqui, ó, nas plantas vegetais. Ou, perdão, nas plantas vegetais é boa, na célula vegetal.
O complexo Golgiense ele é formado por várias bolsas achatadas e empilhadas. O que vai acontecer? Nele vai acontecer transformação e armazenamento e transporte de proteínas e de outras substâncias pela célula. E além disso, ele vai fazer a produção de açúcares. Quero falar sobre umas outras estruturas também, de forma bem rápida, a respeito dessa estrutura aqui muito especial chamado cloroplasto. O cloroplasto ele é presente nas células vegetais e ele faz uma função muito importante, pessoal. O cloroplasto, assim como a mitocôndria, são responsáveis pela produção de energia. No caso, o cloroplasto ele é responsável pelo processo de fotossíntese que vai acontecer na planta. A fotossíntese nada mais é que quando a planta ela utiliza luz solar, gás carbônico e também água para fazer a produção de açúcares. E esses açúcares vão ser utilizados na respiração celular da planta. O que ele vai liberar depois? Ele vai liberar o nosso gás oxigênio. Então vejam só que coisa fundamental o cloroplasto, ele auxilia as plantas nesse processo. Então as plantas elas vão ter essa função muito interessante de filtração do ar. Elas vão utilizar o gás carbônico e depois vão liberar o oxigênio na natureza. Vale salientar que elas também vão depois precisar utilizar o oxigênio. Mas isso é muito importante a gente ressaltar esse processo de filtração. Então, pessoal, na aula de hoje, nós falamos a respeito desses diferentes pontos sobre as células. Tá bem? O que eu pontuei hoje para vocês? Vamos dar uma revisada bem rápida. Na aula de hoje, nós falamos a respeito das células, que são a composição fundamental, são pequenos tijolos existentes em todos os seres vivos. E as células são, ou melhor, os organismos são divididos em dois grupos, unicelulares e pluricelulares. Quando esse organismo tem uma única célula, como as bactérias e alguns protozoários, são chamados de unicelulares. Quando eles têm muitas células, eles são chamados de pluricelulares, que é o exemplo dos animais, algumas as plantas e também nós, como um grupo de animais, né, fazemos parte desse grupo, nós também temos 65 trilhões de células aproximadamente. Então, pessoal, a célula é a menor, anotem aí, a célula é a menor unidade funcional existente nos organismos. Tá? Eles sempre serão compostos por células. Na estrutura celular, ou seja, a célula ela é composta por diferentes estruturas. As células são divididas em células procariontes e células eucariontes. As células procariontes são células mais primitivas, principalmente das bactérias. O que elas vão ser compostas? Membrana plasmática, parede celular, citoplasma, organelas mais simples e também material genético. Todos esses grupos estarão depois novamente fazendo parte das células eucariontes. Já as células eucariontes, elas têm uma série de estruturas diferenciadas, começando que elas vão ter um núcleo, elas vão ter também a presença de lisossomos, vai ter a presença de centríolos, cloroplastos, mitocôndrias, retículo endoplasmático e o complexo Golgi. Então nós podemos notar que existem diferentes características. E nós sabemos que a partir da descoberta de Robert Hooke e o avanço dos microscópios, nós conseguimos observar cada vez mais todos esses processos relacionados às células. E aí, pessoal, obrigado por terem assistido até o final. Não esqueçam de se inscreverem, deixarem um like, deixem um comentário aí. E agradeço a atenção de todos vocês. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau.